Olá, pessoas. Isso aqui, você lembra da série de vídeo? Pá, 6 vídeos, muito da hora, muito bem editado? Então, esquece isso. Agora com o trailer do capítulo 5 tendo lançado, né, e ele já posto para ser lançado no dia 24, eu tenho poucos dias para, né, editar todo o roteiro que eu tinha gravado e todas as ideias, então assim, é impossível. Se eu for fazer isso, eu vou terminar de fazer o vídeo e o capítulo 5 já vai ter lançado tem uma semana, no mínimo, né, tô pensando positivamente aqui. Então eu resolvi fazer de um jeito diferente. Eu decidi que eu vou só ler o roteiro aqui que eu tinha preparado para esses vídeos muito tempo atrás. E com base nesses roteiros, né, eu vou adicionar alguma coisa que eu acabei esquecendo, se eu lembrar no meio da leitura aqui, mas vai ser isso, tá ligado? Eu vou só ler o roteiro aqui, vai ter uma gameplay de fundo aí pra quem quiser, mas é mais, tipo, deixa de fundo aí e escuta, que vai ser mais um resumão aqui do capítulo 5, porque eu não tenho muito tempo pra fazer o vídeo bem editado e deixar ele dinâmico, que nem eu tava fazendo antes. Espero que vocês entendam. Enfim, meu nome é Eric e você provavelmente não me conhece, mas vamos lá. A gente chegou agora no capítulo 4, finalmente, né, e caso você não saiba, esse vídeo era pra fazer parte daquela série de vídeos muito bem editados, se você tava vendo os últimos vídeos do canal, né. O último vídeo que lançou, que foi bem editado, foi o vídeo do terceiro capítulo. A partir de agora eu vou fazer basicamente só um podcast e lendo o roteiro aqui, e depois eu edito, né, edito entre muitas aspas. Enfim, chega, eu vou continuar me distraindo se eu não continuar falando. Mas se você não viu os outros vídeos, eu recomendo que você vá ver, porque são vídeos muito bem editados, estão muito legais, pelo menos eu achei que ficaram bons, então vai lá ver, tem bastante coisa que ninguém fala nele, mas chega de enrolação. A gente começa o capítulo 4 com o Chris dormindo no sofá, né, e a Suzy já tá chamando pra tomar café, né, que eles acordaram depois de selar a fonte, depois de tudo que aconteceu lá no capítulo 3, né, que Chris foi lá na porta, alguém abriu a porta pra ele, a Suzy ficou triste porque a Undyne foi raptada pelo cavaleiro e ela falou que ia voltar mais cedo pra selar a fonte da casa da Toriel. E aí eu imagino que, né, nesse tempozinho ali entre o capítulo 3 e o capítulo 4 foi justamente nesse momento ali da madrugada que eles selaram a fonte do capítulo 3 que tava na casa da Toriel. Enfim, eles acordam, tomam café juntos e vão pra igreja. Meu Deus, eles vão pra igreja, né, porque hoje é um dia de missa, ou sei lá o que seja, a religião, né, do coisa deles, como que chama esse dia especial de você ir pra igreja, né, mas é um dia especial em que tanto Chris quanto Suzy vão pra igreja pra acompanhar a Toriel. E aí é um dia ali cheio de bebida, coisa, missa assim, mano, missa, tá ligado? Você já foi na missa? Então é isso aí. Eles vão lá, né, e a Suzy já chega falando que é uma boa ideia a gente ir pra igreja, porque lá vai ter muita gente. E como vai ter muita gente, dá pra buscar dicas, né, com essas pessoas que estão ali no negócio pra você encontrar uma pista sobre como abrir a porta do bunker. E outra coisa quando a gente chega lá na igreja, né, a Katie, que é a irmã da gata gótica lá, ela começa a narrar a lenda como se ela fosse uma garota branca de filme estadunidense, sabe? Mas o que importa tipo, ela realmente fala a lenda ali, na linguagem das garotas brancas estadunidenses. E o que dá pra tirar dessa interação é o seguinte, eu acho que muita gente ignora isso, mas tanto no mundo da luz quanto no mundo das trevas, né, tanto no mundo da luz quanto no mundo das trevas, a lenda de Deltarune, ela é real, ela existe em ambos os mundos, tanto no mundo das trevas, né, o mundo sombrio, os mundos sombrios todos, quanto no mundo da luz, porque as lendas são praticamente iguais. A lenda que a Katie vai narrando é praticamente igual à lenda que o Halsey fala pra gente lá no capítulo 1. Enfim, depois que você termina de escutar isso, antes mesmo de você terminar de escutar isso, você já consegue meio que dormir. E a gente dorme, né? No caso, Chris dorme durante a missa. E quando a gente acorda, a Suzy manda a gente buscar por pistas relacionadas ao shelter, né? Ao bunker, pra tentar salvar a Undyne. Enquanto ela tá procurando pistas dentro do pote de suco, ou sei lá qual que é o nome disso. Enfim, enquanto ela tá procurando as pistas, né? A gente sai falando com todo mundo. Mas no fim a interação mais importante vem obviamente na Noelle, né, que a mãe dela é a prefeita, então enfim, ela fala, né, em uma das interações que eu não vou lembrar a opção especificamente aqui, que a mãe dela guarda tudo que é importante pra ela no quarto, na casa deles, né, na casa dos Holiday. Então a gente chega, né, depois de juntar todas as informações, e umas coisas que eu queria adicionar aqui que eu não adicionei no roteiro,
Mas aproveitando que esse vídeo é mais resenha, tipo, ele é muito mais eu só falando e coisas do tipo, tem algumas coisas bem interessantes. Tipo, quando você tá começando a falar com a Noelle, tem a opção de você perguntar sobre a porta. Pra gente, o jogador, é óbvio que essa opção de falar sobre a porta é falar sobre a porta do shelter. Só que Chris, quando você pede pra fazer essa opção, né, pra Chris, não dá. E não sai, sabe? Tipo, ele impede que essa opção seja escolhida. Não dessa forma, mas tipo, ele só fala da porta. Pronto, acabou. E é isso. Ele não explica mais nada. Pra gente é claro que é a porta do shelter, mas pra Chris, ele esconde essa informação e a Noelle fica confusa, perguntando, ué, porta? Do que você tá falando? Então assim, é mais uma prova de que Chris, mesmo estando sob o controle da gente, ele ainda tem muito controle sobre si mesmo. Mais uma vez, voltando lá naquela minha teoria, que se você não viu, é o primeiro vídeo do canal com mais view e pá, que é onde eu falo que Chris tem controle sobre o próprio corpo, tipo, de formas absurdas, assim, ele segura a própria força, ele impede a gente de tomar certas ações e muitas outras, faltou ar, calma. Muitas outras coisas. Enfim, né, depois que a gente fala tudo isso pra Suzy, né, do fato da Noelle falar sobre a prefeita e que ela guarda tudo que é importante e etc, então assim, na casa dela, a Suzy dá a ideia de que a gente vá, né, ir pra casa dela pra estudar, entre muitas aspas, né, no fim a ideia mesmo é ir buscar por pistas de como abrir a porta do shelter, do bunker, né, enfim, ela dá a ideia e a gente mete um migué ali pra Noelle, vamos estudar, não sei o que, e ela aceita. E aí a gente tem basicamente o enredo do quarto capítulo, onde que a gente sai da igreja, né, e vai pra casa da Noelle pra estudar, entre muitas aspas. Enfim, chegando lá na casa da Noelle, né, a Suzy mete mais um migué pra cima da Noelle e manda a gente, né, Chris no caso, procurar por coisas relacionadas a como abrir a porta do shelter, do bunker. Eu vou falar shelter. A partir de agora eu não vou ficar shelter bunker, vai ser só shelter. O que importa é, ela manda a gente ir atrás, né, de como abrir a porta do shelter, e andando pela casa não tem nada muito importante pra se fazer. Mas entrando no quarto da Des, que é a irmã desaparecida da Noelle, né, a December, você deve ter visto, talvez, os outros vídeos, e tem muita coisa falando sobre ela. Mais uma vez, ela tem mais um papel importante, porque quando a gente entra no quarto dela e vai olhar o violão que pertencia a ela, dentro daquele violão tinha um código. Esse código, ele era 122. E muito provavelmente 5. E aí você me pergunta, por que 5, né? E por que muito provavelmente? Porque nossa alma é arrancada antes que a gente termine de ler o que estava escrito no papel, que era o código. Mas por que 1225? Bem, o jogo ele é feito por um estadunidense, né? O Toby Fox. E estadunidense, eles colocam primeiro os meses e depois os dias. Como estava dentro do quarto da December, e a família Holiday é fortemente associada ao Natal, né? Eu acho que só o nome Holiday já é meio que o suficiente para dizer que é associado ao Natal. É isso, né? Como é muito fortemente associado ao Natal, 12/25 para estadunidense é o dia do Natal. No caso seria 25 de dezembro pra gente, né? Que é pra eles também, mas é que eles colocam... Enfim, estadunidense é estranho, e é isso aí. Mas esse seria o dia do Natal, e faria completamente sentido que o código presente dentro da guitarra da Des fosse justamente a data do Natal. O nome dela é December, ela faz parte da família Holiday, que é fortemente associada ao Natal. Se não for 12/25, eu vou ficar maluco. Enfim, a gente não consegue terminar de ler o código, porque, que nem eu falei, Chris arranca a alma de dentro dele, e a gente é raptado pra dentro da sala de presentes, onde a gente é arremessado dentro de uma caixa de presentes, e Chris sai da sala. Quando ele sai da sala, né, a gente fica livre para mover a alma mais uma vez, e a gente pode fazer umas movimentações meio suspeitas ali para dentro da ventilação. E indo para dentro da ventilação, você consegue ter acesso a várias salas que antes você não conseguia ter acesso, né? Indo primeiro para as interações, eu acho que mais importantes, que mais importam, é que andando pela ventilação, né, você consegue chegar ao banheiro da casa dos Holiday. E lá, quem tá no banheiro da casa dos Holiday é o Asgore, onde ele tá responsável por fazer a limpeza daquela parte da casa. E ele tá falando várias coisas ali, só que do nada ele para de limpar o banheiro e ele sai do banheiro, porque ele fala que termina isso depois, né? Eu imagino que termine de limpar o banheiro depois, e decide que precisa fazer algo. A gente consegue reencontrar ele andando novamente pelas ventilações, né? No quarto, provavelmente dos pais da Noelle, né? Que é o quarto do Rudy e da Carol. Lá,
a gente consegue escutar ele fazendo todo um monólogo bem pausado. E assim, os diálogos são muito importantes, eu não lembro eles de cor, mas o diálogo mais importante que tem do Asgore nessa cena ali, que ele tá mexendo no quarto ali, porque o quarto da Carol e do Rudy tem, né, aquelas tabelas de conspiração, né, tem aqueles negocinhos tem vários alfinetes, papel, não sei o que, então, isso tem na casa deles, e aí o Asgore, ele tá observando esse negócio, e enquanto isso ele vai fazendo todo o monólogo ali, falando com ninguém, né, falando sozinho. Mas o que importa desse diálogo é que ele tem um Black Shard, ele chama de Black Shard, se você não lembra o que é o Black Shard, é justamente a espada que a gente ganha quando a gente vence do Cavaleiro. Então, ou ele tem envolvimento com o Cavaleiro, ou ele brigou com o Cavaleiro e conseguiu cansar ele o suficiente para conseguir um Black Shard, mas eu acho que seja mais provável que ele tenha envolvimento com o Cavaleiro, e que ele esteja sendo manipulado ou qualquer coisa do tipo. E eu vou explicar isso no próximo vídeo. Mas enfim, o que importa é, ele tem esse Black Shard, e enquanto ele está segurando esse Black Shard, falando sobre ele, né, ele fala que com isso ele vai conseguir provar para todo mundo que ele estava certo, que ele só estava tentando proteger todo mundo, e que alguma coisa relacionado a um antigo amigo dele, que a gente vai falar sobre isso também no próximo vídeo. Aí a segunda coisa, que é bastante importante, dessas interações que tem antes de você ir, né, para a parte principal, que a gente já chega lá, você consegue andar pelas ventilações e chegar na cozinha. Na cozinha, Chris vai estar bebendo ali o que parece Coca-Cola, sei lá, tanto faz, enquanto ele escuta alguém por trás do telefone falar um monte de coisa, vários planos, assim, por assim dizer. E existem várias coisas, né? A pessoa que está atrás do telefone fala que a Suzy não pode conseguir a guitarra, que Chris precisa da alma, mas o que muita gente levou, eu acho que ao pé da letra, e entendeu completamente errado, é a parte em que a pessoa que está atrás do telefone, né, ela fala que policial, semana que vem, sacrifício, né, em inglês, no caso, ela fala officer, next week, sacrifice, alguma coisa assim, ou sacrifice next week, officer. Eu não vou lembrar agora certinho qual que é a ordem das palavras. Mas o que importa é que muita gente entendeu como se a Undyne fosse ser sacrificada na semana que vem. E primeiro, isso não faz sentido por muitos motivos. Chris, é só você jogar a Hot Snowgrave, né, que você percebe que ele odeia psicopatas, né. Quando a gente é um psicopata no corpo dele, ele fica muito enfurecido com a gente. Então, é óbvio que não seria apoiado esse comportamento vindo do que quer que seja a pessoa atrás do telefone, que muito possivelmente seja o Cavaleiro, mas enfim. Então, não faz sentido. E a segunda outra coisa é que na semana que vem, provavelmente toda a lenda de Deltarune já vai estar completa, né? Porque assim, a gente sabe que cada capítulo de Deltarune acontece em um dia, né? Então assim, capítulo 1 é um dia, capítulo 2 é um dia, capítulo 3 é um dia, capítulo 4 é um dia, e aí provavelmente o capítulo 5 vai ser outro dia, e assim por diante, né? Tem seguido bastante esse padrão, onde um capítulo é igual a um dia. Não teve nenhum capítulo que foi, tipo, um dia, e aí é 2 capítulos, sabe? Não teve isso até então. Sendo assim, né, semana que vem, a lenda já teria se completado, e todo o plano do Cavaleiro provavelmente já teria sido completo. Não faria sentido que a Undyne fosse sacrificada. Não faz sentido, não se conecta com a narrativa da obra. O que eu entendo dessa frase, e que muitas outras pessoas também entenderam, mas que não são a maioria, né, é que essa frase remete ao fato de que era meio que, na verdade, tipo, é uma pena, sabe? Tipo, é uma pena que a gente tenha que ter se livrado da policial, né, no caso a Undyne, mas a gente libera ela semana que vem, e isso é um sacrifício necessário. Tipo, eles precisavam parar a policial porque ela podia atrapalhar os planos, é um sacrifício necessário que ela precisa ser parada, mas ela vai ser liberada na semana que vem, quando tudo já estiver pronto, né? Toda a profecia do estrondo e tudo já tiver acontecido, aí ela vai ser liberada. Enfim, outra coisa, esse roteiro, ele tá basicamente falando o que eu tô falando aqui, né, e eu tô meio que lendo aqui só pra lembrar mais ou menos o que eu tinha que falar em cada parte. E eu provavelmente vou mandar isso no comentário desse vídeo, então se você tiver alguma coisa que for confusa, se você quiser olhar o roteiro que eu escrevi, provavelmente vai estar no comentário fixado desse vídeo. Enfim, devido aos problemas que a gente causa na casa da Noelle, né, que a gente chega lá no porão ali da casa dela, desliga as luzes, aí a Noelle e a Suzy vão lá e tentam, né, ligar as luzes de volta, aí elas percebem o anjo se movendo, que no caso era a alma dentro do anjinho ali, aí a gente começa a se mover,
e eles colocam a gente embaixo do bambu. Depois de tudo isso, né, a Suzy e a Noelle vão pro quarto, né, e nesse momento a gente também, né, porque a gente ficou lá no meio da sala ali do capítulo 4, né, colocaram a bandeja em cima da mesa principal lá da sala principal, da sala de estar, né, da casa dos Holiday, e foram buscar alguma outra coisa que eu não lembro, mas ambas saíram e deixaram a gente dentro do anjinho sozinho. A gente sai dali, né, e quando a gente está se movendo pela casa, todas as portas estão fechadas, com exceção do quarto da Des. A gente entra no quarto da Des e vai novamente se aproximar para perto da guitarra que pertencia a Des, e nesse momento Chris arremessa alguma coisa na gente. Eu não lembro agora se era um negócio de hockey ou se era um bagulho de beisebol. O que importa é que ele acerta a alma com esse negócio que ele arremessou, e a gente fica meio que... como que fala? A gente meio que desmaia, mas uma alma não desmaia, né? Mas a gente cai no chão. E aí Chris pega a alma pra colocar de volta, e aí a Noelle e a Suzy voltam pra dentro do quarto, né? E Chris rapidamente entra pra dentro do armário, e elas começam a conversar. Nesse momento a gente começa a atrapalhar ali um monte o Chris, né? E mexer ali nas coisas do armário. E a gente faz tanto barulho que chega um momento que a Suzy abre a porta do armário e manda a gente ficar quieto. Depois fecha a porta e... fecha a porta não, mas deixa ali, enfim. E depois disso a luz volta, né? E finalmente... eu tinha esquecido de falar disso, ainda bem que eu lembrei agora. Mas uma das frases da pessoa que tá no telefone é que... aparentemente Chris falou, né, que a Suzy estava ali na casa, que ela estava indo atrás da guitarra, ela podia pegar o código ou algo do tipo. E a pessoa que estava atrás do telefone, ela não falou que iria resolver. Ela falou que ia mandar alguém resolver. E isso é muito importante, porque essa pessoa que ela mandou para resolver a situação foi a Carol. Enfim, eu vou deixar isso aqui por enquanto. Acho que no próximo vídeo eu explico melhor o que eu quero dizer com essa interação. Mas o que importa é, a pessoa que foi enviada para resolver esse problema foi justamente a Carol. Ela chega lá, vê a Suzy com a guitarra ali tocando, e a Carol tira a guitarra e manda todo mundo para fora. E aparentemente ela estava com bastante raiva, né? Ela não aparentou estar muito feliz com a Suzy na presença dentro da casa dela. Enfim, ela tira todo mundo de casa, a gente é removido de casa também, mas antes da gente sair, a Carol para a gente, coloca a mão no nosso ombro e fala que você, e o você tá em vermelho, né? Eu acho que isso é um ponto importante de se ressaltar, mas não vou falar sobre isso agora também. É sempre bem-vindo aqui, provavelmente sempre bem-vindo na casa Holiday. Enfim, depois de ser expulso da casa da Carol, né, a gente começa a andar de volta pela cidade, e aí a gente volta pra ir pra igreja, porque eu não lembro agora o que dá pra gente ir para a igreja, né? Mas, se eu não me engano, era o treino de cântico da Turiel, e a gente ia meio que acompanhar ela ali. Só que quando a gente chega lá, tem uma coisa sombria saindo da porta. E aí eles entram, eles ficam em choque, né? Tanto a Suzy quanto o Chris. Acho que Chris não, né? Porque ele tá envolvido nessas paradas aí, não dá pra confiar nele. Mas a Suzy definitivamente fica em choque, porque teoricamente, né, tem pessoas ali ainda dentro da igreja treinando cântico. E eles... ah, tá, é porque tava chovendo, é por isso que eles vão pra igreja. Agora eu não lembro por que eles não vão pra casa da Turiel. Mas tava chovendo, aí eles se escondem pra dentro da igreja. E eu acho que é isso, não lembro agora, tá? Me corrijam aí nos comentários. O que importa é, a gente vai pra essa parte, a gente entra, né, desse mundo sombrio que foi criado dentro da igreja. E possivelmente estar ali dentro. E a gente entra nesse mundo sombrio da igreja, anda um pouquinho e encontra o cavaleiro. E aí, eu queria dizer aqui, né, tá mais pra cima na parte do roteiro, mas a não ser que a Carol tenha a capacidade de teleportar, igual o Sans, é impossível que ela tenha dado um esporro na Noelle e instantaneamente tendo teleportado pra igreja pra farmar aura em cima da Suzy e do Chris, né? Então, assim, é completamente impossível que a Carol seja o cavaleiro. Muita gente, por causa daquela cena lá da Hot Snow Grave, do telefone, achou, né, que o cavaleiro deveria ser a Carol, e eu discordo completamente, porque ela teria que ter a capacidade de teleportar para conseguir fazer o que ela faz no capítulo 4. Enfim, a gente meio que entra em um confronto ali com o cavaleiro, mas perde e cai para uma parte ali do mundo sombrio ainda, da igreja, né? A gente vai caindo e anda um pouco depois de ter caído, e finalmente a gente reencontra com o Halsey, né? Como sempre, o Halsey
ele está presente em todos os mundos sombrios, o que é bem confuso, afinal, né, como eu já falei, os Trevianos que não pertencem aos mundos sombrios deveriam ser petrificados, e o Halsey, por algum motivo, ele não se aplica a isso. Claro que ele é o príncipe da escuridão, mas a gente não sabe o que ser o príncipe da... Tipo, o que categoriza o príncipe da escuridão, sabe? O que é... O que separa ele dos Trevianos normais. Por que ele é o príncipe da escuridão e o resto é Treviano normal? Enfim, por enquanto a gente ainda não tem uma resposta pra isso. Eu tenho uma teoria, mas eu vou deixar pra falar sobre isso depois. Andando por esse novo mundo sombrio, né? Ele é bem escuro e a gente chega numa parte ali que realmente tá uma escuridão do caramba. E andando por essa escuridão, várias coisas meio estranhas começam a perseguir a gente. E a gente começa a correr nesse meio desse escuro. E em dado momento, né, a gente chega em uma parte ali que a câmera corta pra Suzy, chegando meio que num poste de luz. E aí ela escuta um barulho. E aí ela vai, que era daqueles bichinhos que estavam perseguindo. E quando ela vai pra atacar esse bichinho que tava perseguindo ela, o Gerson aparece. E o Gerson, ele é um personagem muito importante pra trama do capítulo 4. E a gente vai falar sobre ele mais pra frente. Vou deixar pra falar sobre o Gold, né, o Gerson, mais pra frente. Mas ele é muito importante pra narrativa de Deltarune. E vocês vão entender por quê. E uma das coisas que apareceu no trailer do capítulo 5 de Deltarune confirma o fato de que o que ele falou faz total sentido. E é verdade. Tipo, praticamente comprovado. Enfim, vamos lá. Andando por esse mundo sombrio, né, com o Gerson por aí, a gente encontra, enquanto a gente tá caminhando com ele, vários vitrais, né, várias coisas assim, meio de vidro, meio translúcido, assim, brilhando azul, igual lá na lenda que o Halsey conta pra gente, naquela parzinha ali, né, e nesses vitrais tem várias coisas escritas relacionadas à lenda de Deltarune, só que a lenda que tá escrita no vitral é muito diferente da lenda que tava escrita não, né? Que o Halsey conta pra gente lá no capítulo 1. E a lenda diz o seguinte, né? A gente não tem tudo completo a partir desse primeiro santuário, né? Porque esse é o primeiro mundo sombrio. Eu sei, calma que eu já explico. Mas enfim. E a profecia que está escrita nesses vitrais, né? Diz o seguinte. A profecia que sussurra em meio à escuridão. A lenda desse mundo. Runa de Delta. O mundo banhado em pura luz. Sobre ele cresce a noite eterna. Se abertas as fontes, o rugido soará, e os titãs moldam-se aos olhos escurecidos. A luz e as trevas, como chamas, queimam, uma contagem para que a terra se vá. Mas com poucas esperanças e sonhos, eles enviaram 3 heróis ao fim do mundo. O cavaleiro, em posse da lâmina escurecida, deverá duelar com os heróis ataque por ataque. E é, por enquanto, tudo isso que a gente tem, mas tem uma continuação. Mas só de você, né, escutar aqui essa lenda bem diferente do que o Halsey falou, a gente já consegue perceber que mesmo que seja diferente, tem muitos paralelos. Mas eu vou terminar de falar sobre essa lenda escrita nos vitrais quando a gente tiver acesso a todos os vitrais. Enfim, continuando de onde paramos, a gente se encontra com o velho, leva ele lá pra sala que ele tinha que ficar, né, porque todo o negócio dele acompanhar a gente é justamente porque ele queria voltar pra meio que a sala de estudos dele, né, o escritório dele, sei lá. E as várias interações que o Gerson tem, é válido ressaltar que a mais importante delas, né, são entre ele e a Suzy, porque ele funciona como se fosse um mentor pra Suzy. E é justamente porque nesse capítulo a gente consegue ver um desenvolvimento da Suzy que é muito legal, que ela parece muito insatisfeita com a própria performance no grupo, né. Ela meio que só sabe bater. O Halsey cura, o Chris age e ela não faz nada. E ela tem esse complexo de inferioridade porque ela tenta aprender magia de cura e ela não é boa nisso. Mas depois dela tomar uns cascudos aí do velho, ela acaba percebendo que não é verdade. E ela volta a ser a Suzy de antes, autoconfiante, que estava se divertindo, sorrindo e etc. E o velho, né, o Gerson, ele funciona como uma figura ali, um mentor, um tutor para que ela aprenda a gostar de si mesmo e de querer melhorar. E isso faz com que a cura dela, né, se você não percebeu isso é um detalhe bem legal, que depois dessas interações entre o Gerson e a Suzy, a cura da Suzy, quanto mais você usa ela, mais barata ela fica. A cura começa ali depois dessas interações com o Gerson em 85 de TP. Você consegue diminuir, no capítulo 4 mesmo, de tanto usar a magia dela, eu acho que até 75% de TP, pra você conseguir usar a cura dela. Não só isso,
como a quantidade que ela cura, né, aumenta bastante ao longo desse capítulo. Enfim, depois de vencer o velho, né, vencer em muitas aspas, né, enfim, de cortar um dos cabelos dele e conseguir encostar, a Suzy, né, ela pega o martelo dele. E também o Garrison ele fala sobre o Shadow Crystal que alguém muito estranho chegou e deu pra ele. Agora, falando um pouco sobre os cascudos que o velho deu na Suzy, né, pra fazer ela mudar de ideia. E tem muita coisa interessante e é justamente nessa parte aqui que eu falei que é por essa razão que o Garrison é muito importante pra trama e porque ele revela coisas do capítulo 5. Basicamente, durante a luta da Suzy com o Garrison, né, discutem sobre um livro chamado Lord of the Hammer, que é o livro que o próprio Gerson escreveu, e tem o seu plot baseado, né, na profecia de Deltarune. Né, a profecia que a gente escuta ali do mundo, né, tanto do mundo das trevas quanto do mundo da luz, é naquela profecia que Lord of the Hammer é baseado, é complicado, é baseado. Isso é muito importante, jovens. Vamos lá. Durante a batalha, o Gerson ele fala sobre os capítulos do livro que ele criou, dando número, título e sinopse de cada capítulo, dando um total de 6 capítulos, mas o sexto está incompleto porque ele nunca terminou. E as falas, né, que ele fala sobre cada capítulo e sinopse, etc, são as seguintes. Capítulo 1. A Marcha do Rei Sombrio. Os heróis derrotam o rei e param o dragão. Isso muito provavelmente se refere, né, ao capítulo 1, onde a gente derrota o rei, né, e a gente também para o dragão, que se encaixa completamente na ideia da Suzy. Afinal, ela tá ali no capítulo 1, basicamente fazendo o que ela quer, batendo em todo mundo, e é basicamente isso que ela faz, e a gente para ela, né, a gente convence ela a agir e se tornar uma pessoa boa. A gente não, né, primeiro o Lancer, e aí a gente encaminha ela pro caminho certo. Mas enfim, a segunda frase diz o seguinte. Capítulo 2. A Cidade do Brilho. Os heróis batalham em carruagens para salvar a rainha. Possivelmente é um paralelo para a batalha que ocorre no segundo capítulo ali, mais ou menos lá no comecinho ali, ou na metade do capítulo, que é aquela batalha contra o Burdley naqueles carrinhos de bate-bate que tem ali do mundo sombrio da rainha. Pode ser outra coisa, tipo o carro, mas enfim. É claro que a parte da Cidade do Brilho deixa bem claro que é sim referente a cidade, né, a Cyber City, que é o nome do mundo sombrio. Aí temos finalmente o capítulo 3. As Ilhas das Luzes Nortinas. Os heróis viajam através das ilhas, tendo um vislumbre das terras perdidas. Muito provavelmente um paralelo ao capítulo 3, onde o grupo explora o segundo capítulo daquele jogo inspirado em Zelda que tem um barco e etc. Durante o jogo verdadeiro, há uma sala com a fonte apagada escrita Vá para as Luzes Nortinas, e o nome do capítulo 3 do livro do Gerson, As Ilhas das Luzes Nortinas. E sabe o que tem ao norte daquele mundo do jogo verdadeiro? Justamente a parte ali daquele reino de gelo. Enfim, capítulo 4. Os Desafios do Martelo Sagrado. Um grande ferreiro dá aos heróis uma terrível arma. Paralelo ao capítulo 4, onde a Suzy ganha o machado, né, o martelo da justiça do Gerson, que era um ferreiro, por tabela, após derrotá-lo, né, no seu teste. Mas isso tem outro significado, e eu já falo sobre isso. Capítulo 5. O Campo de Rosa Dourado. O vasto jardim é queimado por um inferno de inveja, o que possivelmente é um paralelo ao capítulo 5, mas a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. E por fim, né, tem a parte do capítulo 6 ali, né, mas ele não fala nada, ele só fala capítulo 6. 2 pontos. E mais nada, então a gente não tem o que esperar do capítulo 6. Mas depois dele falar isso, né, a Suzy pergunta o que acontece depois, e o Garrison responde que tanto faz, ninguém sabe, o capítulo nunca foi completo. As pessoas dizem que o livro se tornou tão grande que ele engoliu o próprio autor. O que faz bastante sentido, porque Deltarune, né, o livro dele é baseado na lenda de Deltarune, e ele entra para um mundo sombrio, né, ele age como um treviano dentro de um mundo sombrio, que, enfim, né, ele realmente foi engolido pelo livro dele, né, agora ele faz parte da lenda, e ele tá dentro do livro dele, entre muitas aspas, né, não é a mesma coisa, mas a lenda de Deltarune é a origem, né, de onde veio esse livro. E aí ele fala uma das frases mais importantes dele, que aqui eu vou, né, ler certinho, porque eu não vou improvisar. Aqueles que podiam escrever o próximo capítulo, no caso, a juventude, a caneta estava lá, deixada para que pegassem.
para criar a próxima página. Eles nunca pegaram. Mas você, minha querida, eu vejo a história se acender nos seus olhos, ardendo intensamente, ardendo na escuridão, queimando tudo. O sino está soando agora. Parece que chegamos à rodada final. Então, como você acha que vai terminar? Não. Como você quer que termine. E aí a Suzy responde que no fim ela não quer, né, um final ali, ela não quer que termine a história. Ela quer que aquilo dure pra sempre, que seria melhor se as coisas fossem assim. E aí, né, o Gerson ele ri, né, ele sente felicidade ao escutar essa resposta, porque quando tá praticamente chegando ao fim da batalha, ela escolhe que, né, tudo continue como está, que ela escolhe a eternidade. E aí ele responde para que ela se agarre com carinho, né, a esse pensamento, porque as ondas do destino estão se aproximando, e um oceano de tinta irá varrer através das páginas. E aqui ele diz, eu acho que uma das partes mais importantes. Mas existe uma única coisa que pode sobrescrever a escuridão. Uma caneta branca conhecida como esperança. Senhorita, eu acredito que é isso que você possui. E aqui, pessoas, eu falei, o Garrison tem muito importante para a narrativa de Deltarune. Ele dá muitas coisas relacionadas ao que vai acontecer no futuro. E essa parte da caneta da esperança, agora, com o lançamento do capítulo 5 de Deltarune, lançamento não, né, mas que tá pra vir, a gente já tem o trailer, e adivinha o que aparece no trailer? Eu acho que eu não preciso dizer que é uma pena de escrever, né, uma caneta branca dentro de uma bolha, num santuário. Aquilo definitivamente tem que ser a caneta da esperança, não faz sentido. Ou talvez, né, a Suzy já possua isso, mas... né, antes desse trailer, eu não tinha como ter noção de que ela realmente se tornaria algo verdadeiro que a Suzy iria obter. Mas enfim, a Suzy responde que ela não possui essa caneta e que na verdade, né, quem tem a caneta da esperança é Chris. E aí o Garrison, ele ri, né, e pergunta se ela tem certeza disso, né, será isso mesmo? Mas enfim, agora, né, você deve estar lembrando ali mais ou menos da parte do capítulo 4 do livro do Gerson, né, de Lord of the Hammer, que ele fala que o ferreiro deu uma arma terrível para Suzy. Só que se você for olhar a descrição do martelo que ela recebe, né, o martelo da justiça, machado da justiça, eu não lembro como que é o nome no jogo, ele não tem nenhuma habilidade especial, ele só dá tipo 2 pontos de dano a mais do que o melhor machado que você consegue ter até aquele ponto do jogo, eu acho, ou é 4 pontos de dano, mas de resto, ele não tem nenhuma habilidade especial, diferente, por exemplo, da Devil's Knife, eu acho, né, que é o machado entregue pelo Javel quando você vence ele na base da porrada. E também, né, ele não tem nenhuma habilidade especial igual o outro machado, que se eu não me engano também tinha alguma outra habilidade especial. Ele não tem nada, ele só dá mais dano. Então, ele não tem como ser uma arma terrível, porque ele não tem nada de especial. Se o martelo do Gerson não é a arma terrível, o que é a arma terrível que o Gerson dá pra Suzy? Eu digo pra vocês, pessoas, a arma terrível que o Gerson deu pra Suzy é justamente o pensamento de que ela pode mudar a profecia. Essa é a arma terrível que ela recebeu. Ela recebeu a caneta da esperança, a caneta que vai mudar o destino, que está por vir, que vai pintar todas as páginas. A única coisa que pode sobrescrever a escuridão. É isso que ela recebeu do Garrison, a força de vontade para mudar o destino. E é por isso, mas calma, né, eu já chego lá, mas isso explica o final do capítulo 4. Mas além disso, existe outros diálogos interessantes do Gerson que acontecem depois da batalha, que é bem importante, inclusive. A Suzy pergunta por que ela foi ajudada tanto pelo Gerson, e ele explica que ela lembra bastante alguém que ele conhecia. E aí ela pergunta quem é essa pessoa, e ele responde que é uma pessoa daquele livro, né, da história que ele escreveu, no caso, Lord of the Hammer. E aí ela fala que ela não vai ler isso nem ferrando, mas aí ela percebe que Lord of the Hammer é a origem para que Dragon Blazers, o jogo lá da Sweepstakes, se você não viu meu vídeo sobre a Sweepstakes, eu recomendo que você vá ver, é baseado. E aí, né, ele responde que ele acha que lendas podem ser alteradas, e é nisso que ele acredita, né, ele tanto que nesse capítulo ele não gosta muito de profecias, ele sai quebrando vitrais, ele sempre fala pra gente andar nas entrelinhas. O Garrison é alguém que parece que ele tá encaminhando todas as pessoas que fazem parte ali do grupo principal pra não seguir a profecia. Parece que ele tá
encaminhando eles para seguir uma outra rota. E aí ele responde, né, uma das últimas frases dele nesse diálogo, que os vitrais chamam a Suzy de heroína, mas independente do que ela acabe se tornando, ele tem certeza que será tremendo. E aí ela pergunta no final, né, depois de tudo isso, qual personagem de Dragon Blazers ela seria? E o Garrison responde que ela é o dragão. Se você lembra bem, né, as coisas relacionadas ao capítulo, o capítulo 1 do Lord of the Hammer coloca os heróis contra o dragão. Os heróis são uma parte da profecia do livro de Lord of the Hammer, e o dragão age como um antagonista presente no capítulo 1. Ele não pertence ao grupo de heróis principais. E nesse momento, Garrison acabou de falar que a Suzy é o dragão. Mas isso eu vou explicar em outro vídeo. Mas você já consegue tirar a conclusão que eu quero que você tire só pelo que eu falei agora. Enfim, após sair do escritório do Garrison, né, e ir atrás do cavaleiro, a Suzy se reencontra com o cavaleiro e persegue ele. Mas o cavaleiro escapa através de uma grande porta, muito semelhante àquela porta lá do primeiro capítulo. Isso basicamente confirma que todas as portas do mundo real que estão fechadas, elas são tratadas como aquelas portas gigantes, cheias de símbolo de Deltarune, dentro do jogo. Enfim, vendo que o cavaleiro conseguiu escapar novamente deles, a Suzy concorda que a melhor ideia atualmente, né, é simplesmente selar esse mundo sombrio, abrir a porta e, né, ir atrás do cavaleiro. Quando ela sai do mundo sombrio, ela decide procurar pelo velhote para ir receber auxílio dele sobre a tranca da porta, e acaba descobrindo que o velhote está morto, mas foi revivido devido ao mundo sombrio. Enfim, após essa cena, ela decide abrir uma fonte sombria para tentar falar com ele de novo. Só que aqui, eu gostaria de ressaltar um ponto muito importante. O mundo criado pela Suzy nesse momento é muito semelhante ao mundo anterior, mas não é igual. Tanto que quando a gente entra nele, basicamente, né, tem uma sequência que a gente está de cabeça para baixo no mundo. Ele parece distorcido e errado. E ao longo da nossa caminhada, em busca do velhote, temos ainda mais lembretes disso. Afinal, Trevianos que antes no mundo anterior estavam petrificados, agora estão vivos, e os que estavam vivos, agora estão petrificados. Eu já falo sobre isso, mas eu queria falar sobre a profecia, mas eu acho que vai chegar a hora já já. Mas enfim, Chris e Suzy caminham ali pelo mundo sombrio novo, né, em busca do velhote, até acharem o que parece ser ele. Mas durante a batalha, o Halsey aparece, matando uma criatura, e eu acho que isso é muito importante, né? Mas calma aí. Ele aparece matando uma criatura e demonstrando que a criatura não era o velhote. O detalhe interessante é que o Halsey mata um Treviano. E, tipo, ele é um pacifista, ele sempre prega que, tipo, nós devemos ser misericordiosos, nós devemos ser gentis e coisas do tipo. E ele acaba de matar um Treviano. E eu já falo sobre isso, mas enfim. O Halsey começa a explicar que os mundos sombrios mudam dependendo de quem abre eles, e que o velhote só apareceria em mundos específicos. A Suzy se irrita novamente com o Halsey perguntando por que ele não disse essa informação tão importante antes. E o Halsey diz que mesmo que ele saiba muita coisa sobre a profecia, ele não pode dizer tudo a ela, sem dar motivos para essa limitação. Eles meio que se reconciliam ali, entre muitas aspas, né, e continuam andando através do segundo santuário, onde eles encontram um extintor, que é muito importante, e esse extintor diz a senha para a porta trancada da igreja para eles. Ok, antes de continuar para eles selando a fonte indo para o hall principal, eu queria ressaltar o fato do Halsey saber de tudo. Talvez você nunca tenha parado para pensar, ou nunca tenha questionado as ações dele, mas você não acha estranho que ele sabe de tudo dos mundos sombrios, e ele sabe da profecia, ele sabe de um monte de coisa, ele sabe do jogador, né, porque ele, literalmente, se você for jogar o primeiro capítulo e escolher a opção de tutorial, ele vai citar botões, e tipo, isso não faz sentido nenhum. Claro que você pode pensar ali como se fosse dentro da mecânica do jogo e que isso não deve ser considerado, mas ainda assim, outros personagens que falam sobre mecânicas do jogo, eles falam de uma forma que não parece que eles estão falando de uma mecânica de um jogo, sabe? Aqueles caras quebra-cabeças lá do capítulo 1, eles falam como se eles não soubessem exatamente do que eles estão falando, mas eles sabem o que eles estão falando, que são dos pontos de tensão, dos personagens e etc. Mas eles não sabem 100% de tudo. Agora o Halsey, ele fala dos botões, ele se comunica com o jogador de forma como se ele soubesse de tudo. Ele sabe da profecia, ele sabe da presença do jogador, isso acontece lá no terceiro capítulo, eu esqueci de citar isso no vídeo, mas tem um momento ali que, quando os controles são trocados, o Halsey ele olha para trás do sofá e pergunta se está tudo bem que os controles sejam trocados, né? Mas enfim.
E, por último, né, eu acho que a coisa mais estranha dele, né, que eu acho que é válido ressaltar mais uma vez, é que ele não é petrificado em nenhum dos mundos sombrios que ele participou até agora. A gente já viu 4 capítulos com, até então, esse momento, né, dessa cena. 6 mundos diferentes, 5 mundos diferentes, 5 mundos sombrios diferentes, e em nenhum desses mundos o Halsey foi petrificado. Por que o Halsey é diferente de todos os outros? Eu tenho uma teoria sobre isso, mas eu não vou falar sobre isso nesse vídeo. Outra coisa também é que ele nunca explica do jeito certo, né? Ele sempre fica faltando ali alguma informação. Por exemplo, no capítulo 2, quando o Lancer está sendo petrificado, ele explica, né, que os Trevianos que não pertencem àquele mundo vão ser petrificados, beleza, isso é compreensível, mas aí ele fala que no castelo, lá, na cidade de Castletown lá, isso não acontece porque a fonte do Castletown é feita de escuridão pura. Mas o que é escuridão pura? Tipo, ele não explica o que é isso. Eu tenho uma teoria, obviamente, de que envolve tanto o motivo do Halsey não ser petrificado quanto o fato dele citar essa escuridão pura presente lá em Castletown, mas isso não é pra esse vídeo agora. Enfim, depois de selar o segundo santuário e conseguir a senha, a gente finalmente vai pro terceiro santuário e o último santuário desse capítulo, né, o terceiro mundo sombrio presente nesse capítulo. A gente se reencontra novamente com o Cavaleiro, né, nesse terceiro santuário, e após dele farmar um pouco de aura em cima da gente, ele vai em frente e abre uma fonte dentro de uma fonte. E finalmente somos revelados a uma das coisas que estavam sendo ditas desde o capítulo 2. Os Titãs. Um Titã surge vindo de um pilar de escuridão e a gente tem uma luta contra ele. E, obviamente, né, a gente tem um vislumbre do que o estrondo pode ser quando ele realmente acontecer. Afinal, um Titã não vai causar o estrondo, já que a gente conseguiu vencer ele. O estrondo é dito como algo que, se acontecer, não poderá ser parado. Se deu para parar um Titã, então o estrondo provavelmente vão ser vários Titãs, porque um só já deu muito trabalho. A gente luta contra esse Titã, né, depois dele surgir, etc, para tentar parar ele, mas ele tem uma espécie de escudo no rosto que impede que a gente consiga vencer dele. E quando a gente começa a perder todas as esperanças, já que ele regenera mais vida do que ele perde, finalmente temos a presença de Gerson aparecendo e, né, sendo o Gold novamente, solando o Titã, junto da Suzy, né, arremessando o Rudder Buster infinito dele, quebrando a defesa toda hora para que a gente pudesse bater nele. E aí a gente tem a ideia de LeBron James da Suzy, em que ela pega o Chris como se ele fosse uma bola de basquete e arremessa dentro do Titã. E dentro do Titã, Chris brilha a alma e, né, limpa o Titã, sela o Titã e acaba com ele. E aí a gente tem finalmente a sequência final. Mas antes da gente ir para a sequência final, finalmente, depois de todos os 3 santuários, nós temos a lenda correta. E antes de ir para a lenda, eu também tenho que falar isso. Lembra que eu falei que o mundo da Suzy era todo estranho, corrompido, ele parece meio distorcido, tá tudo errado? Então, esse mundo todo distorcido da Suzy, ele também tem várias partes do vitral, né, que são vitrais rosa ali, né, referentes possivelmente a Suzy mesmo. Ele tem esses vitrais, só que eles estão completamente fora de ordem. Se eu não me engano, a ordem que aparece, por exemplo, a profecia dos 3 heróis, né, que a gente já vai chegar lá, ela acontece primeiro sendo o terceiro herói sendo citado, depois o primeiro, e aí o segundo, e aí depois a garota, sabe? É uma ordem completamente quebrada. Tudo que tá no mundo da Suzy, ele parece meio distorcido. Então eu acredito que a parte da profecia relacionada àquele mundo tem bastante nuances para saber se é realmente a profecia real, escrita da forma que deveria, ou se ela foi alterada com o desejo da Suzy. Enfim, relendo a lenda, agora de forma completa, a gente tem o seguinte: a profecia que sussurra em meio à escuridão, a lenda desse mundo, Runa de Delta, o mundo banhado em pura luz, sobre ele cresce a noite eterna, se abertas as fontes, o rugido soará, e os titãs moldam-se aos olhos escurecidos, as luz e as trevas como chamas queimam, uma contagem para que a terra se vá. Mas com poucas esperanças e sonhos, eles enviaram 3 heróis ao fim do mundo. O primeiro herói, a jaula com uma alma humana e partes, que aqui eu queria ressaltar já, né, que uma alma humana, né, a jaula com uma alma humana e partes não faz sentido nenhum para Chris, porque Chris é um humano, de fato. Ele não é uma jaula, ele não é algo com uma alma humana e partes humanas. Ele é um humano com uma alma possivelmente humana, né? A gente não sabe se a nossa alma realmente é algo humano ou se é uma alma artificial, mas o que importa
é que ele é humano, até então nada entra tipo, em conflito com isso. O Chris é humano. A gente tem várias coisas da tutorial pesquisando livros sobre como criar humanos e etc. A gente tem certeza que ele é humano. Então essa profecia do primeiro herói não faz sentido nenhum se encaixar para Chris. E aqui que entra, se você viu o meu vídeo do primeiro capítulo, a pessoa que interrompe o Gaster lá na introdução da criação do Gunnermaker impediu que a alma fosse pro hospedeiro correto, que deveria ter sido o Gunner que a gente criou lá no primeiro capítulo. A alma foi parar no corpo de Chris. E eu tenho mais coisas para falar sobre isso, porque durante o jogo inteiro eu tenho quase certeza que o Gaster é o narrador, né? Da maior parte das partes ali, por exemplo, quando o Chris tá tocando piano, que ele remove a existência de Chris e começa a falar como se nossas mãos se moveram sozinhas tocando piano, só que a gente sabe que não foi nossas mãos se movendo sozinha, foi Chris. Parece que o narrador do jogo, ele sempre ignora a existência de Chris. É justamente porque Chris não está de acordo com o plano que ele criou. E isso é um problema, mas não é um problema tão grande assim. Por enquanto ele tá relevando, né? Ele tá ignorando esse fato. Mas de fato, não era parte do plano que nossa alma sempre fosse posta em Chris. Era pra ter sido posta no Gunner, mas alguma coisa aconteceu. Enfim, a gente fala sobre isso depois. O segundo herói, a garota com esperança atravessada em seu coração. Aqui, né, eu ressalto lá o meu primeiro vídeo que eu falei, eu acredito que o segundo herói seja garantidamente a Noelle. Não faz sentido ser outro personagem, e você pode argumentar várias coisas, mas eu vou explicar por que eu continuo acreditando que é a Noelle o segundo herói, e que a Suzy não faz parte da profecia. Você já deve ter tirado essa conclusão quando eu falei lá em cima, mas enfim. O terceiro herói, o príncipe sozinho na mais pura escuridão, obviamente o Halsey. E por fim, a garota, e no fim a garota. Nós temos duas citações de garota nessa lenda. A gente tem o segundo herói, e a gente tem a garota no fim, que é o Rudder Buster. Eu acho que não tem como ficar mais claro que esse Rudder Buster refere-se a Suzy. E a gente sabe que a Suzy não pertence ao grupo de heróis principal, justamente porque o próprio Gerson chama ela de dragão. No capítulo 1, lá do livro do Gerson, o dragão é posto, né, como antagonista ao grupo principal dos heróis. Ou seja, esse por fim a garota remete à parte do livro do Gerson em que ela é o dragão. E por que e por fim a garota e no fim a garota? Eu explico isso daqui a pouco. O cavaleiro, em posse da lâmina escurecida, deverá duelar com os heróis ataque por ataque. A última profecia, o grande final da história, e então, quando toda esperança for perdida no conto, a grande tragédia irá se mostrar. Para salvar os mundos, há somente um jeito. A tragédia final deve se desenrolar. Aí tem a Suzy, né, quebrando, e a gente já chega lá, mas ela quebra o vitral ali para a parte final do capítulo, depois que a gente sela o Titã e tem essa última parte da profecia e do desastre que vai acontecer. E aí a gente tem a última parte do vitral referente à profecia, que é: somente então os mundos serão salvos. Devido a Suzy ter quebrado o vitral, a gente não consegue ter uma ideia clara, né, tipo, realmente confirmado do que vai ser essa tragédia final, mas eu pessoalmente acredito que seja a morte do Halsey, porque faria todo sentido, ou a morte do Halsey, ou o selamento completo de todos os mundos sombrios, inclusive de Castle Tal, para que, né, nada desse tipo nunca mais aconteça. E é por isso que o Halsey, e eu vou falar mais sobre isso mais pra frente, né, em outros vídeos, mas é por isso que o Halsey, ele sempre tenta se tratar como objeto, ele sempre tenta demonstrar que ele não se importa tanto consigo mesmo, que ele é só uma ferramenta para os Lusianos, etc. Esse é o motivo. Ele sabe que no fim, ele é um Treviano, ou ele vai morrer, ou ele vai ser selado, e ele nunca mais vai ver Chris e Suzy na vida dele. Então não adianta ele tentar se importar, não adianta tentar querer um final diferente, porque, diferente da Suzy, e talvez de Chris, o Halsey acredita que a profecia é impossível de ser alterada, ou que caso, né, você tente descumprir a profecia, uma tragédia irá acontecer ainda pior e os mundos não serão salvos. Mas enfim. Agora, o que eu queria falar sobre, por fim, a garota, é que você já deve ter percebido que a Suzy, ela é o dragão, ela não faz parte dos heróis, mas o que isso importa para a história? Ela está fora da narrativa principal, e é por isso que ela tem a caneta da esperança. Ela é a única
de fora da história que consegue reescrever a profecia, alterando o final dela. E é por isso que o Halsey queria tanto que a gente fosse gentil, que é pra gente conseguir convencer a Suzy a ser gentil também, porque ela é a única capaz de possivelmente conseguir um final diferente para essa história. Enfim, depois que a Suzy quebra o vitral, né, da profecia, a gente pode finalmente, né, depois de encerrar ali a batalha, selar a fonte do quarto capítulo, a fonte final, a fonte do terceiro santuário. Eu queria só dizer uma coisa, que é... aqui eu esqueci de adicionar no roteiro, mas quando ela quebra essa tragédia final, ela começa a rir. E obviamente ela começa a rir porque durante todo esse capítulo o Gerson ensinou pra ela que o que está escrito nos vitrais não é a verdade absoluta. Histórias podem ser reescritas, ela pode mudar o destino. Destino é complicado. O destino desse mundo, ela pode mudar o que vai acontecer no fim dessa história. E é isso que ela acredita. É por isso que ela ri. Ela não ri porque ela tá nervosa e tá pagando de durona e coisa do tipo. Não, ela ri porque não faz sentido. Aquilo é só uma coisa que está escrita no vitral da parede e a profecia não faz sentido. Ela vai alterar isso. E é por isso que a arma dada a ela é uma arma terrível, porque ela vai desafiar o destino para tentar resolver esses problemas. E uma última cena que é válido ressaltar antes da gente ir para a conclusão desse vídeo aqui, é que quando você volta, se você tentar voltar, né, depois de ter selado o Titã e todo mundo ter avançado para a parte final ali, se você tentar retornar no capítulo, você chega numa parte que você não consegue avançar, né? Você não consegue voltar. E interagindo com essa parede invisível que não deixa você voltar, aparece uma frase dizendo que alguém na escuridão meio que apareceu, encostou na sua mão e empurrou você. E quando isso acontece, nos arquivos do jogo, o pessoal foi nessa cena e descobriu que era pra estar tocando um som. E esse som é justamente o som da guitarra da Dez. Se eu não me engano, quando a gente é arremessado nela, é alguma coisa assim. Mas é literalmente o som da guitarra da Dez. Esse som, ele só é chamado nessa parte, onde a gente encontra essa mão sombria encosta e ela empurra a gente pra fora. E em outra parte do jogo que eu não vou lembrar agora. Mas o que importa é, muito possivelmente, a mão que empurrou Chris pra longe, que empurrou a gente pra longe, é a Dez. E eu vou explicar isso em outro vídeo. Agora não dá tempo. Mas é por isso que eu não acredito também que ela seja o cavaleiro. Mas enfim, saindo do mundo sombrio, não há nenhuma música tocando. Mas ao ir ao cemitério e interagir com o túmulo do Gerson, uma música começa a tocar. O nome dessa música é The Place Where It Rained, ou O Lugar Onde Chovia. E caso você não tenha pego essa referência ao escutar a música, essa música faz referência ao tema do Sans, lá no date com ele, né, em Undertale. Durante o encontro dele com Frisk em Undertale, ele toca essa música, né? Ele toca a música It's Raining Somewhere Else, ou Está Chovendo em Outro Lugar Agora. É quase isso o nome da música, eu traduzi errado, mas enfim, é tipo isso. E só dessa interação tem muita coisa a ser tirado. Mas eu acho que não faz sentido fazer um vídeo agora, porque se eu não me engano, a Nabu já fez um vídeo explicando o que dá pra tirar dessa interação. Mas é que basicamente, o Sans, ele saiu de Deltarune pra ir pra Undertale. E eu sei que isso parece confuso, e eu acho que o vídeo da Nabu explica isso. Se não explicar, então que pena, que a visão que eu tenho é que justamente o Sans, ele sai de Deltarune, por motivos que seja, e ele vai pro mundo de Undertale. Tem muitas coisas pra suportar isso, mas eu não vou explicar nesse vídeo. Você pode ver o vídeo da Nabu falando sobre o Sans. E antes de encerrar esse vídeo, eu ignorei um NPC muito importante para essa história até esse vídeo. No capítulo 1, depois de você selar o mundo do capítulo 1, né, selar o mundo das cartas, além de conseguir pôr o ovo na geladeira do Asgore, você também consegue falar com um certo NPC secreto. Naquele lago da cidade de Hometown, se você esperar por uma certa quantidade de tempo, lá onde tem a ceninha de Chris e Suzy sentando, etc., alguém irá aparecer. Nosso mano Cebola, saudades dele inclusive, mano, o cara tá desaparecido, mas a gente já chega lá. Ele tem vários diálogos ali, mas o que é mais importante dele, né, é que eu acho que no segundo capítulo ele diz pra gente que ele escuta uma música vindo do fundo do oceano. Só que ele diz que já escutou ele diz que essa música é familiar, só que essa música tá vindo do lago. E a versão que ele tinha escutado vinha do oceano muito tempo atrás. Era uma versão completa da música que vinha do oceano.
Então ele diz que vai investigar a música, né, no fundo do lago, e no quarto capítulo e no terceiro ele não aparece mais. Ele desapareceu depois de buscar a música que estava tocando no fundo do lago. E quando você tenta fazer isso lá no quarto capítulo, o que acontece na verdade é que a gente tem aquela cena em que Chris e Suzy sentam ali na ponta do lago, mas novamente a Suzy fala para Chris perguntando se ele não está escutando isso. No caso, a música que está tocando. E a gente não está escutando absolutamente nada. O que quer que seja, essa música parece muito importante. E essa não é a primeira vez que uma música do oceano é citada, né, nesse universo de Undertale e Deltarune. O cara do lago também falava, né, o maninho lá do barco de Undertale, ele também falava sobre uma música que vinha do lago, do oceano, não vou lembrar exatamente qual era a frase dele, mas esse não é a primeira aparição dele, dessa música, no universo de Undertale e Deltarune. Enfim, finalmente, depois de todas essas cenas, depois de tudo, a gente levanta, a gente vai pra casa da Toriel, a Toriel tá bêbada, tá dançando com o Sans, a Suzy vê essa cena e ela fica desconfortável, né, porque assim, eles se envolveram em um monte de coisa pra tentar salvar a Toriel, e no fim ela só tava em casa curtindo, bêbada com o Sans. E a Suzy fica desconfortável com isso, e a gente vai, né, a Suzy sai, né, manda ele, ela vai embora, né, depois de ver essa cena, Chris sobe pra ir dormir no quarto, ele não consegue dormir por causa do barulho da música, etc. Então a Suzy volta e ela grita, tanto com o Sans quanto com a Toriel, muito provavelmente, né, pra eles pararem, porque o Chris provavelmente tá tentando dormir. E aí ela sai de novo no meio da chuva ali no final do capítulo. Eu não lembro se tá chovendo na real, mas enfim, ela sai ali da casa da Toriel e do Chris. E aí ela olha pra trás, um pouco mais preocupada dessa vez, falando que isso não vai acontecer. A gente não vai deixar que a profecia se cumpra. Não é mesmo, Chris? E aí do lado de Chris, a gente tem Chris recebendo novamente uma ligação daquela pessoa do telefone, dizendo que ele fez uma promessa. Enfim. E o capítulo finalmente acaba. E eu acho que eu tenho uma resposta para o fato da Suzy questionar se Chris vai ajudar ou não, né, se não vai deixar que isso aconteça. Mas isso vai ficar pro vídeo do capítulo 5. Um detalhe muito importante ser citado ao longo desse capítulo é que a Suzy demonstra desgostar muito da ideia de que contem mentiras a ela. Ela fica muito brava com Halsey nas duas instâncias desse capítulo em que ele mente para ela, né? No caso, tanto sobre os mundos sombrios, quanto sobre outra coisa que eu não vou lembrar agora. Que ele sempre esconde informações e é bem irritante, e a Suzy demonstra não gostar dessa ideia. Isso é demonstrado, né, durante o capítulo 4 inteiro. Então, isso me deixa com uma pergunta. Como que a Suzy vai reagir quando ela souber que Chris não é Chris? Que somos nós? Mas isso fica para outro vídeo. Enfim, agora que eu já falei os pontos mais importantes desse final, a última coisa que eu queria dizer é que existe a possibilidade, e com grandes chances de se tornar real, da Suzy ser presa, ou pelo menos ser afastada de Chris durante o capítulo 5, porque ela vai receber a culpa de ter destruído a igreja. Se você quiser ver mais essa teoria, checa novamente o canal da Namu, porque ela fez uma teoria que eu nunca tinha parado para pensar, mas que faz muito sentido, que é o fato da Suzy receber a culpa pela destruição da igreja. Afinal, as últimas duas pessoas a voltarem mais tarde para casa foram tanto Chris quanto Suzy. Só que a Suzy já tem fama de ser essa pessoa que destrói tudo, de ser brigona e etc. Todas as pessoas meio que sabem dessa fama dela. Então, obviamente, toda a culpa vai recair sobre a Suzy e ela pode acabar ou sendo presa ou sendo afastada de Chris durante o capítulo 5, durante a grande maioria do capítulo 5. E a gente vai explicar por que isso é importante no meu vídeo do capítulo 5. Mas infelizmente o resumo ainda não acaba aqui. Vamos lá. Além dos vitrais relacionados à profecia original que eu narrei pra vocês, existem vitrais que são conectados com cada chefe que o nosso grupo enfrentou, sendo eles a Rainha, o Tena e por fim o Asgore. Eu vou deixar isso para o próximo vídeo, mas enfim, além desses vitrais, existem mais outros dois vitrais que eu pulei, mas são bastante importantes. Um vitral que cita a cauda do inferno e também um vitral que cita os anéis do céu soando o seu barulho, né? Enfim, por mais que eu tenha algumas teorias relacionadas ao que esses vitrais significam, eu não vou falar tudo aqui, mas eu vou tentar resumir o que eu penso no próximo vídeo falando sobre o capítulo 5. Além dos vitrais,
Um ovo também pode ser obtido nesse capítulo, que é basicamente, tem uma sala no segundo santuário que você tem um monte de janelas exatamente igual ao site da Sweepstakes. Nessa sala você vai ter que ir até a 100ª janela, contendo um símbolo de ovo diferenciando ela das outras. Assim como no site, né? Lá no site da Sweepstakes, se você viu meu vídeo, você lembra que a janela que era o site correto para você ir para o outro site e continuar o puzzle, era justamente uma janela que o efeitozinho ali, né, o detalhezinho, era de um ovo. E mais uma vez, é mais uma janela assim, e aí você consegue entrar em um cômodo secreto com um vitral dentro desse cômodo secreto que está escrito Roots. Mais uma vez, essa palavra continua assombrando a narrativa de Deltarune. E caso você fique saindo e entrando nessa sala, eventualmente você vai vir parar aqui. No caso, a sala do consultório psiquiátrico, possivelmente de Chris. Essa sala, né, que eu já falei, tem um pequeno as, né, aquelas cartinhas lá do primeiro, segundo e do terceiro capítulo, especificamente o modelo da cartinha do terceiro capítulo, né, daquele jogo 8-bit do terceiro capítulo, onde você pega o ovo com o homem do ovo, e ele fala como recepcionista mesmo da primeira vez, no caso, tipo, falando, você veio aqui, não sei o que, sua consulta tá esperando na sala ali ao meio, mas caso você interaja com ele de novo, ele vai dizer que Chris está olhando pra ele estranho. Mas aí ele pergunta, você não acha que eu, uma imitação, vou ser igual ao verdadeiro, certo? Agora, qual que é o significado dessa frase? Isso fica pro próximo vídeo, pessoas. Mas é bastante importante que quando vocês forem ver o vídeo do capítulo 5, vocês lembrem disso. Enfim, andando por esse hospital, eventualmente chegamos a uma sala onde há, na porta, aquela árvore dos ovos presentes no primeiro capítulo. Quer dizer, no primeiro capítulo eu acho que não tem, mas no segundo capítulo existe novamente, né, essa figura dessa árvore desenhada lá no lixão, na parte do easter egg do Toby Fox. E se eu não me engano, no terceiro capítulo também tem algo muito semelhante a isso. Mas enfim, quando você entra nessa sala que tem, né, a porta com a árvorezinha, é uma sala completamente escura, você não consegue nem ver Chris, você sai batendo sua cara em tudo, mas o que importa das interações é que eventualmente você consegue sentar no local para pintar um quadro. E pintando no quadro, né, você começa a desenhar alguma coisa, talvez uma pessoa, uma figura, qualquer coisa do tipo, e você desenha várias vezes, mas você não consegue. Você vai desenha inúmeras vezes, mas você continua errando, e no final você só tem uma mancha preta, que em cima dessa mancha preta, no caso dessa mancha, né, você pinta por cima dela uma árvore. E o significado aqui, eu acho que é muito óbvio, mas eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Mas depois de você pintar, né, você obtém os ovos e tem um diálogo bastante interessante, que é quando você tá ali ainda dentro da sala de terapia, você tem a oportunidade ali, né, de ir na pia para lavar as suas mãos. E quando você lava as suas mãos, ele fala lá que você lavou as suas mãos, mas que você nunca pode lavar tudo pra fora. E eu acho que isso tem um significado bastante interessante, mas fica pro próximo vídeo também. Agora, antes de encerrar o vídeo, tem algumas coisas que eu gostaria de citar que também são muito importantes. Tem muita coisa, esse capítulo ele é cheio de coisas pra falar sobre a história, então me tolerem aí, se você se importa com a história de Deltarune. Começando por, na sala onde você encontra a parte Profecia das Roots, né, vai ter várias estantes de livro, e interagindo com essas estantes você vai encontrar um livro peculiar. Nesse livro você vai conseguir ler um poema. No caso, tem um livro peculiar ali, e se você escolher ler, ele vai dizer o seguinte. E basicamente, né, esse livro ele diz o seguinte: com o machucado profundo causado pela estrela caída, ela criou, né, ela fez rios com as suas lágrimas. E então, lentamente, da água salgada, algo cresceu, e parecia como vidro. Eu não posso afirmar com certeza o significado desse poema, mas o que eu posso afirmar, esse poema, obviamente, se trata do Shadow Crystal. Afinal, quando você interage com o Shadow Crystal dentro dos mundos sombrios, se eu não me engano, dá a entender que ele funciona, né? Ele é fortemente associado à água, mas no poema ele também fala sobre vidro, e sabe como o Shadow Crystal fica no mundo da luz? Ele vira um pedaço de vidro. E outra coisa é que, exatamente, eu tinha esquecido disso, ainda bem que tá aqui no roteiro. O poema diz que o cristal, ele nasceu associado à água, né? Ele nasceu das lágrimas do que quer que seja a estrela caída.
a pessoa que sofreu o machucado, enfim, ele nasceu das lágrimas, da água salgada, possivelmente das lágrimas, né? A gente sabe que a escuridão é fortemente associada às águas. Você viu todos os meus vídeos até esse momento, e eu acho que eu ressaltei vezes o suficiente que, né, a água tem um papel muito importante na história de Deltarune, mas eu vou continuar falando sobre isso porque tem muita coisa para falar sobre isso, relacionada a isso nesse vídeo ainda. Quando você examina o Shadow Crystal, ele fala que é como se uma sombra afiada move-se como água na sua mão, mais uma vez associando escuridão com água. E isso vai ser muito importante. E calma, essa não é a única coisa referente à água que pode ser importante no mundo de Deltarune. Que nem eu falei, durante o capítulo 4 nós enfrentamos um mini-boss, sim, ele mesmo, o Gold, o bebedouro sagrado. Além de, bem, ser água, esse bebedouro é visto por aqueles trivianos copinhos de festa que aparecem durante o capítulo como uma espécie de deusa, né? Como se fosse uma divindade. E o mais importante é que o fato de um bebedouro, algo que retém água, ser considerado algo sagrado é bem interessante. E uma frase dita por esse bebedouro sagrado também é muito boa de se escutar. A flor mais azul, discípula do meu discurso, tímida diante de nenhuma câmera, um exemplo de elegância e gentileza. Se encontrá-la, por favor, dê-lhe minhas lembranças. Isso é uma frase dita pelo bebedouro sagrado depois que ele muda para a forma de deusa dela lá. Que ela vira a Miss Mizzle, ou alguma coisa assim, Mr. Mizzle. Eu não vou lembrar o nome certo. Mas enfim, eu ainda vou explicar várias coisas disso no capítulo 5, mas isso é possivelmente um aviso do próximo mini-boss que enfrentaremos. A flor azul escuro, a flor mais azul. Mas sabe qual que é o mais interessante? Você já deve ter associado as flores na loja do Asgore com as almas dos caixões de Undertale. Mesmo que a alma vermelha esteja faltando, todas as outras estão presentes. Sendo assim, qual era a emoção da alma azul escuro? Integridade. Ok. Quais que são os itens associados a essa alma, a alma da integridade? Um sapato de balé e um tutu. No caso, uma dança considerada elegante e performática. E onde que você acha esses itens mesmo? Eu não tô lembrando agora. Nas cachoeiras de Undertale. Posso estar ficando maluco, mas eu acho que tem uma óbvia ligação aqui. Existe também a óbvia possibilidade de que a flor mais azul que o bebedouro refere-se aqui nesse discurso, né, nessa frase, seja a flor ciano, né? Mas o que importa é, isso aqui eu escrevi muito antes do vídeo do capítulo 5 ser revelado, por isso que pode estar um pouco diferente o que eu acho nesse exato momento, e é por isso que eu gostei tanto da ideia de fazer esse vídeo dessa forma, lendo o roteiro e reanalisando ele depois que o vídeo do trailer do capítulo 5 foi lançado. A gente tem claramente o mesmo ataque do Omega Flowey, da alma azul escuro, se eu não me engano das faquinhas, eu não lembro se é da alma azul escuro ou se é da paciência, se eu não me engano da alma azul escuro, das faquinhas girando, tanto no trailer do capítulo 5, quanto em Undertale. Esses ataques são associados à alma azul escuro. Nós temos uma flor azul escura, que provavelmente será, né, relacionado ali à personalidade da integridade, que possivelmente vai ser enfrentada nesse capítulo. Enfim, tem muita coisa, mas eu acho que por aqui chega. Eu falo mais sobre isso no vídeo do capítulo 5. Agora calma, você acha que as referências sobre água em Deltarune acabaram? Quem dera fosse fácil assim, né? Não acabaram. Além das outras fases estranhas ditas pelo bebedouro sagrado, sabe a versão do Gerson que fica na escuridão, né? Então, a música que toca nessa batalha, a música tema dele, se chama Ripple. Curioso que um tema, que a tradução signifique algo como ondular, ondas, coisas relacionadas ao oceano, pode ser justamente, né, tocado na batalha contra a versão, uma batalha da escuridão, né? Aquela batalha que você não recebe TP, você tem que durar muito tempo para receber TP, para você iluminar tudo e conseguir vencer. E isso não é tudo, nem perto de ser. Tem muito mais coisa para falar sobre a importância da água presente em Deltarune, que também se conecta com a parte lá dos bueiros e etc. Então, se vocês quiserem ver um vídeo que eu explique completamente juntando tudo isso, tanto os bueiros quanto o significado da água, em uma coisa só, comentem aí. E por fim,
finalmente, eu acho que a gente chegou, né, no último ponto importante do capítulo 4, esse capítulo tem muita coisa, são os Bibliocs. Se você não lembra o que são os Bibliocs, são basicamente, sabe, no capítulo 4 tem aqueles maguinhos que a gente conta que são tipo livros da Toriel e etc. Exatamente, né, aqueles livros de possivelmente cânticos sagrados, eles têm, né, algumas coisas bem interessantes. Quando você enfrenta ele, você vai agir, você entra em um minigame que você tem que acertar como as coisas são escritas de verdade. Mas outra coisa também é que o Bibliox, né, que é o livro da Toriel que ela fica lendo lá na sala, ele também aparece no capítulo 3, justamente porque é o livro da Toriel. E ele é o livro responsável por te dar a capacidade de receber o ovo naquele capítulo, né? Então assim, os Biblioc, eles estão associados a pontos importantes da história. E isso vai ficar mais claro ainda quando eu falar sobre isso pra vocês. Primeiro, vamos lá. Todas as palavras corretas citadas pelos Bibliocs até então, né? Todos os minigames aqui, todas as palavras presentes. A gente tem Roots, Flashback, Guardian, Atrium, Sword, Amphitheater, Synthesis, Festival e Gallery. Essas são todas as palavras ditas por ele. Mas o que tem de importante nessas palavras, então? Para que isso serve? Então, pessoas, todas essas palavras ditas são temas de músicas presentes em Deltarune. A gente tem Roots, que possivelmente a verdadeira Roots, né, o tema das Roots verdadeiro ainda não foi revelado, mas a gente já tem Beat Roots e Digital Roots, que é tanto o do Porão da Rainha, quanto aquele que toca no minigame verdadeiro do terceiro capítulo. A gente tem Flashback, né, que é obviamente ali a música da Noelle, né, que toca ali nas partes tristes, etc, já é uma música. A gente tem Guardian, que é justamente o tema do Titã do capítulo 4, né, esse é o nome do tema da batalha contra ele. A gente tem Atrium, que é uma música presente ali, eu não vou lembrar exatamente qual que é o momento em que Atrium toca, mas é uma música já presente dentro de Deltarune. E por fim, a gente tem Sword, que é justamente uma música que já existe no jogo, que também é presente no capítulo 3, que é justamente no minigame verdadeiro, quando você consegue a espada pela primeira vez ali e vai começar a matar os monstros, essa música começa a tocar. Mas até esse ponto, essas são as únicas palavras presentes dentro do jogo que tem as músicas. Mas eu citei mais 4, certo? Amphitheater, Synthesis, Festival e Gallery. Agora, algumas palavras aqui eu não faço a menor ideia do que signifique, mas outras eu tenho uma possível ideia do que pode ser. Começando por Synthesis, eu acredito fortemente que provavelmente será o tema do mini-boss Flor Azul, ou talvez de outro personagem muito importante relacionado a flores, mas eu não vou dizer quem, presentes no capítulo 5, que a gente vai enfrentar, né? O tema tocando durante essa batalha vai ser chamado de Synthesis. Faz completo sentido. Pode também ser só a música de batalha comum do mundo das trevas do Asgore, né? Porque é um mundo relacionado a plantas, etc. Mas vai ser uma música presente no capítulo 5. Faria total sentido. A música do festival, eu acho que eu não preciso dizer muita coisa. Vai ser o tema do festival, né? A gente vai estar lá na cidadezinha, no mundo da luz, andando no festival. E essa vai ser a música tema que vai estar tocando. Não tem como, não faz sentido ser outra coisa. E por fim, a gente tem Amphitheater e Gallery. Galeria e anfiteatro, que eu não faço a menor ideia de onde essas músicas possam tocar. Então, se você tiver alguma ideia aí, se você for mais inteligente do que eu, por favor, comenta nos comentários, porque eu, pessoalmente, não tenho nenhum chute para onde essas músicas possivelmente poderiam tocar. Enfim, isso é tudo que eu tenho para falar sobre esse capítulo. Esse capítulo é um dos capítulos com mais história para ser tirado dele, e eu tentei resumir todos os pontos importantes da melhor forma possível para que vocês consigam chegar no capítulo 5 tendo toda essa informação em mãos. Então assim, muito obrigado se você está vendo até esse momento. Eu sei que esse vídeo é muito diferente de todos os outros formatos que eu vi, que poucas pessoas provavelmente vão aguentar ver eu só falando com uma gameplay de fundo e uma edição bem mais, né, parada, diferente dos outros vídeos que eu estava fazendo. E eu sinto muito por isso. É grande parte que eu demoro pra fazer as coisas, também porque eu tô ocupado com a minha vida pessoal. Eu tava fazendo um acompanhamento médico aí, que também, né, eu tava esperando sair o resultado pra voltar a me concentrar nessa parada. Então tem muita coisa, eu sinto muito. Mas se você viu até aqui, é provavelmente porque você curtiu o que você viu, né? É porque você gostou, e mesmo que não esteja na mesma qualidade dos outros vídeos, é algo que você gostou. Então, por favor,
deixa o like, compartilha, se inscreve se você ainda não foi inscrito. E esse é o penúltimo vídeo da série, né? Era pra ser uma série bem editada, bonitinha, etc, mas eu enrolei demais pra fazer isso lá, porque eu comecei a ideia dessa série há 9 meses atrás, e dá pra ver que eu não sou uma pessoa muito produtiva. Enfim, esse é o penúltimo vídeo da série, e o último vídeo deve lançar amanhã, porque assim como esse vídeo, ele vai ser muito mais simples de editar, porque eu não vou tentar gastar muito meus neurônios pra gravar ele, e etc. Enfim, no último vídeo, eu planejo responder algumas perguntas que vocês provavelmente têm após terem assistido todos esses vídeos. Tipo, o que são os ovos? Se o cavaleiro não é a Carol, não é Dez, e possivelmente não é Noelle, quem é ele? Quem é Mike? Quem é o Friend? E etc. Mas não esperem grandes coisas. Vai ser resumido fortemente, né? Mas com certeza vai ajudar vocês a entender a história. Mas não se preocupem que sobre a forma resumida, né, depois do lançamento do capítulo 5 eu vou continuar possivelmente postando vídeos, e eventualmente, enquanto o capítulo 5 não lança, eu irei fazer vários vídeos detalhados sobre outras coisas que eu queria falar. Afinal, eu sinto que ainda não existe, né, no YouTube brasileiro um guia perfeito sobre o Gaster, por que ele importa. Tem muita gente que ainda acha que ele é fanfic, e ainda acha que ele não importa pra história, que não tá presente em Deltarune, que isso não faz sentido, que é criação da comunidade, etc. E aí eu sinto que isso é só falta de informação da comunidade, e é justamente porque, pelo menos no YouTube brasileiro, não existe, né, um vídeo que resuma tudo relacionado a ele. E eu planejo, né, esse vai ser um dos vídeos que eu quero fazer. Eu quero fazer um vídeo falando sobre as trilhas sonoras de Undertale e Deltarune, porque se você conhece o Toby Fox, se você conhece o trabalho dele que ele fez com Undertale, você provavelmente sabe que as músicas que ele cria, além de serem músicas muito boas, elas têm significado para a narrativa também. E tem muito mais coisa. Mas enfim, mais uma vez, obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like e comenta, né? Vai que você discorda de alguma coisa. Se você gostou do vídeo, você comenta também. Qualquer coisa ajuda demais no engajamento, é sério. Deixa o seu comentário, por favor. É aquilo que todo YouTube fala, né? Sempre ajuda. Mas é isso. Eu acho que eu tô meio cansado depois, porque eu acho que deu 1 hora de vídeo pra eu editar. Mesmo eu tentando fazer esse vídeo mais leve, mais solto, né? Sem ler o roteiro e tentar editar muito, eu tive que falar mais para dar contexto do que eu estou falando. Mas enfim, obrigado e até a próxima.